A gravação que a gente começa. Mas assim, o que vocês estão, que vocês olhando assim para o que a gente viu até agora, o que vocês acham que tá mais complicado de entender do React aí? Acho que estado e manipulação esqueci agora. De De funções? array. Ah, de arrays? Tá, não, beleza, a gente vai Tipo, fazer. aquela primeira que tu fez, que tu, dentro de um array, tu colocou outro array. Eu achei bem. Certo. Não, beleza. Você fala isso aqui, né? Não, é o que tu fez no outro, sem ser no todo list. Ah, no chat lá? Foi. Deixa eu ver aqui. Pronto, que tu tinha esse array lá do Júlio e foi colocando mais array dentro Ah, do tá, array. entendi. Esse aqui, né? Que foi o array de mensagens. Foi. Tem um array e depois colocou outro array por dentro. Eu não sabia Entendi. que isso era possível. Não, você pode fazer um encadeamento total aqui. Dentro desse array poderia ter outro array, de outro array, de outro array. É porque assim, isso daqui é a estrutura de dados. Então, a gente nunca sabe como é que vai vir os dados de uma API, tá? Então, a gente só sabe quando realmente pega a documentação da API para visualizar, mas isso daqui que eu fiz, ó, é basicamente a simulação de um retorno que a API dá pra gente. Ah, Entendeu? Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui. Marvel API. Deixa eu ver se é essa aqui. mas tipo, quando a gente mesmo cria uma API, por exemplo, a gente tem que criar a documentação dela e tudo mais. Tem criador da documentação. Ó, deixa eu ver se, só deixa eu ver aqui se é. Interactive Documentation. Ó, por exemplo, ó, essa daqui é a API oficial da Marvel, tá? Então a gente tem várias coisas aqui para buscar personagens, buscar quem foi que criou os personagens. Tem umas. Boa noite, Jéssica. Bom? Tudo certo, professor. Eu mandei no chat porque eu não queria interromper. Ah, não, de boa, tranquila. A gente só tô dando um overview aqui sobre dados, né? Que a gente viu aqui nas aulas passadas, essas estruturas de dados aqui com arrays e objetos, enfim. Só dando uma passada aqui sobre como que uma API retorna esses dados. Ô, Júlio, achei o vídeo aqui, era um vídeo de coisa da Amazon. Da Amazon? Uhum. Um vídeo de 8 horas lá. Da Amazon você fala o que? Do Prime Video? Deixa eu ver aqui pro meio do vídeo. Ou é a Amazon loja mesmo? A loja. Caralho, velho. Isso é louco. 8 horas. Não, esses vídeos aí é foda. Isso aí não... Vou mandar o link aqui. Boa. Então, o pessoal aí, ó. Aí aqui a gente estuda aqui a documentação da API, por exemplo, tá? Então aqui, ó, eu tenho todo o endpoint da API, tá? Que é basicamente a URL. Eu tenho o método que ela vai aceitar, tá? Não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre método HTTP quando eu comecei a explicar um pouquinho sobre Node lá atrás. Então aqui a gente tem o método GET, ou seja, para buscar uma informação dentro da API. E aí tem todos os endpoints aqui que eles disponibilizam pra gente. Né, para trazer as séries, ó, eu consigo trazer todas as séries da Marvel, consigo trazer uma série específica por ID, ou uma série pelos personagens, enfim, tem uma série de coisas. E aí, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai trazer para mim, ó, tudo a estrutura de dados que vai ter, ó. Então eu vou ter um ID, um objeto, né, um objeto séries que vai ter um ID, um título, uma descrição. E aí é basicamente essa estrutura que eu montei aqui, tá? Por exemplo. Isso aqui a gente vai ver na prática também, quando for integrar com uma API e tal. Aí eu vou mostrar pra vocês na prática. E a gente pode usar até essa API da Marvel aqui. Beleza. Beleza?
Então, Beleza. resumindo, hoje a maior dúvida que ficou realmente é sobre estado e manipulação de dados, né? É, Bom, então a gente vai focar um pouquinho no estado para trazer uns outros exemplos aí para a gente ir vendo. Beleza? beleza. Show. Só resumindo aqui o que a gente fez na aula passada, a gente fez aí essa aplicaçãozinha de lista de tarefa, né, onde a gente digitava aqui uma tarefa e salvava. Essa tarefa fica salva aqui no nosso estado, né, no nosso estado de tasks aqui, ó, que é um array, ele se inicia vazio. E aí quando eu pressiono aqui o botão salvar tarefa, a função handle add task é executada, pegando todos os valores das minhas tasks, tá? Que estavam salvas no estado, trazendo para cá, para dentro de um novo array, utilizando o spread operator, e pegando a nova task que o usuário digitou, que foi salva no estado de task, por exemplo, e adicionando ela dentro desse array, simplesmente setando ele aqui dentro dos tasks novamente. Beleza? Beleza. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui mais para mostrar um pouco mais sobre estado como exemplo aqui. Essa parte de como criar um estado, vocês entenderam como que funciona? Primeiro, né, para que serve um estado? Vocês entenderam para que a gente usa um estado aqui na aplicação? Pra ser sincero, não. Não lembro. Boa. Beleza, vamos lá. Diferente de uma variável, tá? Você lembra que quando a gente cria uma variável, ó, tipo const name, né? Ó, igual mais um code, por exemplo. A gente criou essa variável const aqui, ó, essa variável name, utilizando uma constante. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a gente começasse a trabalhar com React, a gente não ia utilizar basicamente let, tá? A gente utiliza const basicamente para tudo. Let é a exceção da exceção. Tem alguns casos que a gente utiliza let, mas só para relembrar qual a diferença de let e const. O let, né, uma variável let, a gente consegue alterar o valor dela. Então, por exemplo, ela iniciou aqui como Guilherme e mais para frente eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Tá? Então, eu criei essa variável com o valor de Guilherme, mas aqui embaixo, na segunda instrução, eu alterei o valor dela para Danilo, por exemplo. Tá? O let permite a gente fazer isso, a gente consegue alterar os valores das variáveis. Tá? Const, a gente não consegue porque uma variável criada como uma constante, ela é imutável. Tá? Então, uma vez que o valor foi definido, a gente não pode alterar esse valor. Beleza? Beleza. Então, assim... Pensando nisso, tá? Agora, só para dar um exemplo mais prático. Por exemplo, se eu criasse essas tasks aqui, ó. Essas tasks aqui simplesmente com uma constante, o que ia acontecer se eu criasse assim, ó? Eu não conseguiria alterar o valor delas, certo? Certo. Pois é. É justamente por isso que existem os estados, tá, dentro do React. Os estados são basicamente variáveis normais, tá? Aqui, ó, como eu falei, para criar um estado é uma constante, abertura e fechamento de colchetes. O primeiro parâmetro sempre vai ser o nome da variável, tá, que a gente está criando, e o segundo parâmetro é o nome da função que vai alterar o valor dessa variável. Beleza? Seguido aqui por igual e useState, que é o hook de estado que a gente está importando de dentro do React, e seguido pelo valor padrão dele. Beleza? Então, nesse caso, o valor padrão é um array vazio. Ou seja, o meu estado, o meu tasks aqui, ó, ele vai se iniciar como um array vazio. Beleza? Dessa forma, criando estados, eu consigo manipular os valores dessas variáveis. Entendeu? Então, eu posso criar essa variável em uma tela, por exemplo, passar essa função aqui, ó, setTask, para uma outra tela
e quando essa função for executada, ele vai alterar o valor dessa variável que está numa tela anterior. Tá? E assim, se eu compartilhar o valor dessa variável com outras telas, esses valores, essas telas, elas serão atualizadas, elas serão atualizadas em tempo real, todas as telas ao mesmo tempo. Entendeu? Então, é para isso que serve um estado. É basicamente para a gente ter variáveis que a gente consiga alterar os valores, tá? E manipular elas em diversos locais da nossa aplicação. A gente tem duas formas também de criar estados, tá? A gente tem essa forma aqui, tá? Que é um estado local. Quando eu crio um estado utilizando o useState de forma local dentro do meu componente, por exemplo, esse estado ele é desse componente, tá? A única forma de eu acessar o valor dessa variável, por exemplo, em outro local, em outro componente, seria repassando essa variável para dentro de um componente filho. Igual a gente fez aqui, ó, por exemplo, no title aqui do button. Nosso componente button ele recebe uma propriedade chamada title e esse título é uma string que vai printar aqui o nome do botão na tela. Tá? A gente conseguiria passar, por exemplo, tasks para dentro do botão, passando aqui a variável tasks, por exemplo, que é do nosso estado. Tá? Aí dentro do botão eu conseguiria acessar o valor dessa variável aqui. Beleza? Essa é a forma de passar valores de variáveis locais para outros lugares. Tá? Existe uma forma também de criar variáveis estados globais. Tá? Que é estado global? Por exemplo, se eu quero acessar o meu estado de qualquer componente da minha aplicação, sem que eu precise ficar passando ele entre componentes de pai e filho, eu consigo criar estados globais. Dessa forma eu teria todos os meus estados separados em um local, tá? E toda a minha aplicação ela conseguiria acessar esse estado de qualquer lugar. Beleza? Isso é chamado de estado global. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, só dando esse overview, porque isso é um pouco mais complexo, tá? Então, quando vocês estiverem entendendo sobre estados locais, a gente mais para frente entra no estado global, que é um pouco mais complexo, beleza? Beleza. Mas alguma dúvida sobre o que é o estado, assim, de fato? Não. Boa. Vou mostrar aqui rapidinho, ó, só uma diferença, tá? Como eu falei quando eu expliquei lá na primeira aula sobre React, antigamente, quando o React só utilizava classes, a gente só conseguia utilizar estados através de classes, tá? Então, depois que o React foi atualizado e entrou os hooks, tá? Que o useState ele é um hook, por exemplo, a gente consegue acessar estados através de componentes funcionais, beleza? Mas, ó, por exemplo, vou dar um exemplo de como que era um componente de classe utilizando os estados, ó. Então, eu vou criar aqui uma classe, app class, vou chamar ela aqui, tá? Extends React, por exemplo. React.component, tá? Isso daqui é um componente de classe, tá? Só vou importar o React aqui, ó, senão vai ficar dando erro. Ó, beleza? Isso daqui é um componente de classe. É a mesma coisa, tá? Da função, mas vocês verem que ele tem uma sintaxe diferente. Beleza? Então, isso daqui é uma classe, isso daqui é uma função. Aí, a classe, para criar um componente de classe, a gente tem aqui, ó, no componente funcional, a gente tem o return. Tá? Na classe a gente também tem, mas antes de utilizar o return, a gente precisa usar o render. Tá? O método render é obrigatório. E aí, dentro do render que viria o return. Beleza? Então, ó, a gente está aqui vou até ampliar aqui só para mostrar as duas visões. Ó. Aqui a gente tem o funcional e aqui a gente tem o classe. Mas tá vendo que é basicamente a mesma coisa, ó, o mesmo retorno e tal. Aqui dentro só que aí precisa usar dentro do método render, beleza? E aí aqui, ó, por exemplo, aqui no meu componente funcional eu tenho aqui como criar um estado dessa forma, né? Const, abre e fecha conchetes, task, set task, use state, blá blá blá. Na classe era criado o estado dessa forma, ó. This. Deixa eu lembrar, peraí. State. Não, na verdade não tem o this aqui. É só state, tá? Era assim, ó. State, tá?
e aí esse nome é obrigatório dessa forma, tá? Então era state, abre e fecha, e aqui dentro eu vou ter o meu estado. E, por exemplo, eu teria aqui, ó, task é igual a uma string vazia e tasks é igual a um array vazio. Isso daqui seria o meu estado, tá? Dentro de um componente de classe. E aí, para eu alterar o valor desse estado, por exemplo, eu teria, para eu alterar ou utilizar, tá? Por exemplo, se eu quisesse printar ele aqui, ó, eu teria que chamar this.state.tasks, por exemplo, para printar aqui todas as minhas tasks, tá? Só que o console só funciona aqui dentro do render. Ó, aí eu printaria no meu console log todas as tasks que estão salvas no estado aqui. Beleza? Dúvidas? Beleza, e eu falando com o microfone desligado. Normal, eu faço isso nas reuniões direto aqui. Então, mas essa daqui é a diferença, tá? Como eu falei, a gente não vai utilizar, tá? Componente de Eu classe. acho essa forma aí mais complexa também. E fica verboso, tá? Porque isso daqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui essa função, ó. Const handle change input, por exemplo. Para eu criar ela aqui, ó, eu teria que fazer isso aqui, ó. Handle, tá? Não muda muito, mas, ó, handle change input é igual event. Ó, isso daqui, aí você tá vendo que eu não utilizo const, porque aqui na classe, tudo que tiver fora do método render aqui, ó, ele é uma função, tá? Então, a gente não atribui dentro de const, beleza? Então, isso daqui é um modelo bem antigo mesmo de se utilizar funções dentro de JavaScript, beleza? E aí, tudo para acessar a função, por exemplo, eu precisaria passar this aqui, ó. O this ele me dá acesso a todos os elementos da minha classe, tá? Então eu conseguiria acessar essa função dessa forma, tá? Só que this classe não é uma coisa muito legal de se trabalhar, então é por isso que eu tô falando, a gente não vai utilizar, mas é bom eu mostrar para vocês a diferença entre um e outro, só para se vocês um dia forem pegar um projetinho aí e estiver utilizando classes, é basicamente isso, tá? Não tem muita coisa. A gente tem umas outras coisas que é... Eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida aqui do React, que é uma coisa que eu não falei ainda. Mas eu vou até pegar aqui a doc rapidinho, só para vocês entenderem que isso daqui é muito importante também. Ó, vou abrir aqui a documentação. Porque toda aplicação ela tem um ciclo de vida, tá? Então ela se inicia, ela faz as operações e ela morre, tá? Ela finaliza ali no final de toda a operação dela. E esse ciclo, deixa eu só achar aqui na doc. State, ciclo de vida, deixa eu ver se é esse aqui. Tá aqui, ó. Basicamente, ó, a gente tem alguns métodos, tá? Falando em componente de classe, aí eu vou pegar e mostrar isso também no componente funcional, tá? Mas a gente tem alguns métodos para se trabalhar com ciclo de vida. Por exemplo, aqui na classe, ó, a gente tem um método componente didMount, tá? Ó, tanto se eu digitar esse método aqui, ó, ele já vai trazer para mim aqui, ó, no autocomplete, ó. Ó, componente didMount, componente didUpdate, componente willUnmount e componente didCat. Beleza? Esse componente didMount aqui, ó, essa função, ó, esse método, ele vai ser executado automaticamente assim que o componente for montado na tela. Então pensa aqui, ó, eu entrei no site, ó, eu acabei de entrar no site, esse componente aqui foi montado. Tá? Então, essa função ela vai ser executada e tudo que tiver dentro dela vai ser executado, beleza? Assim que você entrar na tela e o seu componente for montado. Então, é para isso aqui que serve essa função. Aí a gente tem um componente didUpdate. Tá? Esse daqui ele é executado toda vez que um valor for alterado dentro do nosso componente. Por exemplo, eu tenho aqui os meus tasks. Tá?
eu tenho meus tasks. Se eu pegar e adicionar uma nova task, que é o caso que acontece aqui, ó, quando esse método é acionado, a gente adiciona uma nova task dentro do nosso array. Nesse caso, quando eu adicionar uma nova task, esse método aqui, se ele tiver implementado aqui na aplicação, ele vai ser acionado e tudo que tiver aqui dentro dele será executado automaticamente, beleza? Esses daqui são os mais importantes, tá? Mas aí eu tenho o componente de unmount, will unmount também, ó. Esse daqui, ele é executado quando um componente ele está sendo desmontado, ou seja, eu estou aqui nessa página de documentação, tá? Se eu clicar aqui, ó, na página tutorial, no link tutorial, o componente da página documentação ele vai ser desmontado, tá? Então, nesse método, ele serve para a gente fazer limpeza de estado, por exemplo. Se eu quero que quando o componente ele for desmontado, ele limpe o estado aqui das tasks para mim e volte para um array vazio, por exemplo, tá? Então, esse daqui é tudo que a gente queira fazer quando o componente for desmontado, beleza? Agora, só explicando isso no modo das funções. Como vocês podem ver, é bastante método, tá? A gente tem mais alguns ainda, mas eu não vou entrar em detalhes porque não precisa, a gente não usa. E assim, olha para você ver como que o negócio fica complexo. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz isso daqui no componente funcional. E olha para vocês verem a diferença. No componente funcional, a gente utiliza hooks, tá? Os hooks são basicamente tudo que as classes faziam, só que de uma maneira mais simples. E aí, para fazer o trabalho desses três caras aqui, ó, por exemplo, a gente tem um hook chamado useEffect, tá? É somente isso, ó, useEffect. Ele faz o trabalho desses três caras aqui ao mesmo tempo, beleza? E aí, ó, para utilizar, a gente importa aqui o useEffect de dentro da biblioteca do React, tá? E aí o useEffect, a gente diferente do didmount, do didupdate e tal, a gente só tem um método, beleza? Para cada um desses aqui. A gente não pode ter, por exemplo, um outro componente didupdate aqui embaixo, ó, beleza? Não pode. Já o useEffect, a gente pode ter vários useEffect dentro de um mesmo componente, porque a gente pode separar a interação que a tela vai fazer com ele de acordo com um determinado estado, por exemplo. Ó, um exemplo, se eu quisesse que ao entrar aqui nessa tela, tá? Entrar nessa tela, ele acionasse aqui o meu componente de didmount dentro da parte funcional, tá? E trouxesse um alert na tela para mim me dando as boas-vindas. Ó, o que eu faria, ó? useEffect. O useEffect, ele é uma função que basicamente, ó, é uma função normal, tá? Então você chama aqui useEffect, executa ela abrindo e fechando parênteses, igual a gente executa qualquer outra função. Beleza? Só que ela aceita como parâmetro uma outra função. Então o primeiro parâmetro dela aqui, ó, vai ser uma função. Então eu vou abrir uma função, abre e fecha parêntese, a flechinha e abre e fecha chaves. Beleza? Isso é uma arrow function. Então o primeiro parâmetro do useEffect sempre vai ser uma função, beleza? E aí o segundo parâmetro dele, ó, que vem aqui depois do fechamento das chaves da função, vai ser um array vazio, tá? Um abre e fecha colchetes, sempre, beleza? Aí eu já vou explicar por que isso aqui. Mas isso daqui basicamente é o useEffect, tá, pessoal? Então assim, ó, tudo que estiver dentro dessa função aqui, ó, ou seja, tudo que estiver aqui dentro, ó, aqui dentro, vai ser executado assim que o meu componente for montado, tá? Ele vai fazer a mesma coisa aqui que o meu componente de didmount faz, beleza? Por exemplo, vou dar um exemplo, ó. Aqui dentro, ó, eu vou colocar aqui um alert. Bem-vindo à lista de tarefas. Ó, salvei. Ó, você viu? Ó? Vou recarregar a página aqui, ó. Olha lá. Bem-vindo à lista de tarefas. Tá vendo? Eu acabei de entrar na página, o meu componente ele foi montado e ele já me trouxe aqui uma mensagem com alert me dando boas-vindas, beleza? Agora, para que serve esse cara aqui, ó? Para que serve isso aqui, tá? Isso daqui, ó, que a gente colocou como segundo parâmetro, ele serve para dizer para o useEffect que eu só quero executar isso daqui, ó. Eu só quero que esse alert seja executado uma única vez assim que o componente é montado, tá? Se eu não tiver isso aqui,
ó, cada interação de estado, ó, quer ver? Eu vou, por exemplo, ó, eu vou adicionar aqui, ó, nem precisa nem adicionar, eu só adicionei uma letra, vocês viram? Cada interação de estado que eu tiver, ele vai executar o useEffect, ó. Entendeu? Agora a diferença, se eu tiver aqui como segundo parâmetro o meu array vazio, ó, ele executou a primeira vez, e aqui eu posso digitar normal, ó, posso criando minhas tarefas normais aqui, que ele não vai executar novamente. Beleza? Para que serve isso aqui, galera? Só para vocês entenderem. O useEffect é aonde a gente chama as nossas comunicações com a API, por exemplo, tá? Pensa numa loja, uma loja online, uma Amazon.com, por exemplo. Quando você acessa a Amazon, ele dá uma carregada na página, enquanto você está acessando, ele está carregando, e aí ele te mostra os produtos que tem ali na página inicial, certo? É isso que acontece, tá? Quando você acessa um site, o primeiro método que ele vai executar é o useEffect, tá? É o ciclo de vida de montar o componente. Dentro desse useEffect, ele tem uma chamada para uma API, tá? Essa API ela vai bater lá no servidor, vai verificar se tem os produtos, vai devolver para a aplicação front-end, tá? E aí é dentro desse método useEffect que a gente faz essa chamada para a API, recebe os dados da API, atualiza o estado aqui, e aí para depois o estado ser mostrado em tela, beleza? É assim que funciona o ciclo. Estou dando um exemplo da Amazon aqui porque é bem fácil de entender, né? Você entra na tela, você vê que está carregando ali e depois ele te mostra os produtos. Beleza? Deu para sacar essa parte aqui do useEffect, do ciclo de vida? Sim. A gente vai ver isso na prática também, tá? Eu posso até mostrar aqui, ó. Ó, a parte dos componentes de classe, vocês entenderam, né? No useEffect, na classe, a gente precisa de um método para cada ciclo que a gente quer manipular de vida do componente. No componente de função, a gente utiliza simplesmente o useEffect para qualquer um deles, tá? Aí eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar aqui, ó, tasks. Não, tasks não, vou colocar aqui a task, por exemplo, ó. Vou colocar para ele printar um alert para mim com o task, que é basicamente o estado que vai ser digitado pelo usuário, tá? Só que eu quero que ele me mostre essa... Deixa eu ver, essa task... Não, peraí. Se eu colocar para ele me mostrar toda vez que foi alterado, não, essa daqui não vai dar. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar console log, que é mais fácil do que um alert, não dá para ver os objetos. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, tasks. Ó, só para vocês verem o que eu tô falando. Deixa eu colocar o console para cá que eu tinha tirado. Beleza. Ó, vou colocar aqui no console e vou recarregar a página. Ó, o meu array veio vazio, certo? Meu array veio vazio aqui. Aí eu quero que esse console log ele seja mostrado para mim toda vez que um novo item for adicionado dentro desse array, ó. Que aí a gente entra nesse método aqui, ó, componente did update, tá? Como é que eu faço isso? Simplesmente eu posso fazer o seguinte, ó, só que aí, ó, eu tenho que fazer o seguinte, tá? Esse método, esse useEffect, ele nesse caso, quando eu quero usar como update, tá? Para alguma coisa vai ser atualizada para ele ser executado, eu preciso executar ele abaixo das funções que estão sendo chamadas para executar meus estados. Então, por exemplo, a função que é chamada, que adiciona uma nova task aqui no meu estado, é essa handle add task. Então, eu vou executar meu useEffect abaixo dela. Beleza? E aí, para eu dizer para ele que eu quero que ele seja executado somente quando o tasks for chamado, né, for alterado, ó, eu vou passar aqui, ó, dentro do meu array, tá, as minhas tasks, beleza? O meu estado tasks, tá? Isso quer dizer que toda vez que tasks mudar, ele vai executar para mim esse useEffect e vai mostrar para mim o array de tasks no console, beleza? Ó, eu vou limpar aqui, ó, ele vai executar a primeira vez,
Ó, trouxe aqui, trouxe um array vazio, tá? Se eu adicionar uma tarefa aqui, ó, fazer café. Ó, tá vendo? Ele executou novamente e já trouxe para mim aqui o print com o objeto fazer café dentro do meu array. Se eu colocar um outro, ó, executou de novo o meu useEffect e trouxe para mim, ó, na sequência, o novo objeto que foi adicionado. Beleza? Então, se eu passar um estado dentro dos conchetes aqui do segundo parâmetro do useEffect, quer dizer que toda vez que esse estado for alterado, esse useEffect vai ser executado, beleza? Isso daqui tem que ter bastante cuidado, mas a gente vai falando disso ao longo das aplicações que a gente for fazendo, tá? Por que ter cuidado? Porque isso daqui pode gerar um loop infinito, tá, na aplicação, pode travar uma aplicação só de usar errado esse método, tá? Então tem que ter bem cuidado mesmo, mas a gente vai vendo. E aí o componente o componente will_mount, que é quando o componente é montado, simplesmente para a gente executar ele dentro do useEffect, por exemplo, eu faria só isso aqui, ó. Eu abriria uma nova função aqui dentro, tá? Ó. E essa função ela vai ter um return, beleza? E aí eu poderia retornar uma outra função aqui dentro que faria alguma coisa, ou simplesmente retornar aqui, ó, tasks, tá? Só como exemplo. Peraí, não, minto, acho que não é assim não, peraí. É return primeiro, tá? É return e depois a função, beleza? Fiz ao contrário. Ó, simplesmente para acionar o componente will_mount, eu dou um return e retorno o que eu quero que ele faça quando esse componente for desmontado. Beleza? É basicamente isso aqui. Isso daqui a gente não usa muito, tá? A gente usa mais quando está trabalhando com funções de listener, que está escutando alguma coisa, e aí quando a gente... Ou por um exemplo, um timer, tá? Um timer que você executa ele, quando ele entra no useEffect, ele começa a contar de 0 até tanto. E aí quando você sai da tela, ele precisa parar esse timer. Então é aqui que a gente executa uma função para parar o timer, por exemplo. Beleza? Beleza. Então, ó, beleza, essa parte de classe aqui eu vou apagar, a gente não vai usar. E vou apagar isso aqui também, que a gente não vai usar agora. Tá? Só a gente vai usar isso daqui. Mas assim, deu para entender, galera, essa parte de estado e de life cycle, do ciclo de vida do componente? A gente vai ver mais na prática, tá? Só era mesmo para dar um overview aí para vocês do que a gente vai... No que a gente está se metendo aqui. Tranquilo até aqui? Quer que eu explique mais alguma coisa específica, assim que vocês estão com dúvida? Tranquilo. Não, tranquilo. Beleza. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui agora para mostrar mais manipulação de estado aqui. Vamos fazer essa parada de excluir uma tarefa da lista. Acho que vai ser uma coisa legal. Beleza, ó. Vamos fazer aqui para excluir a tarefa da lista. Eu vou até voltar para cá. A lista aqui. Só para a gente ver do lado sempre. Beleza? Então assim, para excluir, eu vou aqui no nosso task, no nosso componente task, que é esse que ele aparece aqui embaixo, eu vou adicionar um botão lá dentro, né, só para excluir ali o item. Então aqui a gente tem, dentro do nosso task wrapper aqui, a gente tem o texto, né, que é exibido, e aí aqui eu vou criar do lado dele eu vou criar um button aqui, ó, só com um xizinho ali, ó, beleza? Vamos só mudar um pouco o estilo dele aqui, só para jogar ele para o outro lado. Esse aqui. Então esse aqui, o wrapper aqui, eu vou dizer que ele é um display flex. E quero que ele tenha um justify content space between, que é para jogar um elemento para cada canto do objeto, beleza? Então a gente tem aqui um botão com um X. Tá? Eu posso estilizar esse X aqui também, ó. Só pegar aqui essa classe que foi criada.
vir aqui e eu vou estilizar aqui, vou colocar aqui um width de 40 com height de 40, um background color vermelho com a cor branca, a cor de texto, ó. Eu quero que ele não tenha borda nenhuma, então none. E quero que ele tenha uma borda arredondada aqui de 8 pixels. Beleza? Eu vou deixar aqui com 30, só para não ficar o tamanho total aqui do negócio. Aí, ó, pronto, a gente tem um botão de excluir aqui. Beleza? E vou colocar aqui um cursor aqui, ó, pointer, só para ele mostrar aqui a mãozinha quando a gente passa o mouse em cima. Fechou? Fechou. Show. Então aqui agora eu quero que eu quero que aconteça. Primeiro eu vou precisar receber mais um parâmetro dentro desse componente task meu, tá? Esse parâmetro vai ser a função que esse botão vai executar quando ele for clicado. Beleza? Então eu vou voltar aqui, né, no meu componente, ó, eu só estou recebendo o title como parâmetro, tá? Agora eu vou receber um novo parâmetro, tá? Eu vou criar aqui um nome qualquer, vou colocar aqui onDelete, onDelete só. Na verdade, onDelete eu acho que já existe no JavaScript, então eu não vou poder usar aqui, ó. ondel task, beleza? Então esse daqui vai ser o nome do meu parâmetro que eu vou receber. E esse parâmetro ele vai ser executado aqui, ó, dentro do meu botão aqui, ó. Primeiro eu vou colocar esse botão com type button, tá? Porque ele precisa ter um type. E aqui, ó, nesse daqui a gente usa como type submit, porque ele está dentro de um formulário. Só que esse daqui eu quero que ele seja um type button só, para ele não executar dentro de um formulário, beleza? Ele executar uma função normal de botão, que é só clicar e executar alguma coisa. E aí, para utilizar, quando eu utilizo o button, eu preciso utilizar um método para poder acionar quando ele for clicado. A gente vai utilizar o onClick, tá? OnClick, dessa forma aqui, beleza? E aí eu quero que quando esse botão ele for clicado, ele execute a função onDelTask para mim. Ó, beleza? Então, ó, cliquei no botão, ele vai executar essa função que eu estou recebendo como parâmetro aqui, certo? Agora, se a gente voltar aqui no app, eu vou conseguir executar mais uma função aqui, ó. Então, ó, onDelTask já apareceu aqui para mim, tá vendo? E aí, agora, como é que a gente vai fazer? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Beleza. Esse onDelTask eu preciso passar para ele uma função que vai ser executada quando esse botão for pressionado. Então eu vou criar, a gente não tem ela ainda. Tá? Eu vou criar aqui, ó, const handle. Lembra que eu falei que o handle é sempre que a gente for usar, criar uma função que tenha uma ação do usuário. Então, handle delete task. Tá? Esse delete task ele vai receber aqui. Ele pode receber o seguinte, ó, eu posso passar para ele o item inteiro, ou o item.id, ou o index, tá? Por quê? Para a gente buscar, o que a gente vai ter que fazer para deletar, tá, pessoal? A gente vai precisar pegar o array, o nosso array de tarefas, vai precisar fazer um filter dentro dele, para saber se existe algum valor que seja igual, na verdade que seja diferente, mas vamos falar do igual, que se existe o valor baseado no que a gente está passando para ele, tá? A gente vai pegar um novo array que seja diferente daquilo. Já mostra, parece confuso, mas já mostra. Então assim, resumindo, essa função ela precisa executar, ela precisa receber um parâmetro aqui também, tá? E aí esse parâmetro que ela precisa receber vai ser, eu vou pegar aqui, acho que o nosso, deixa eu ver, o nosso... Ele só está salvando o task, né? Só o task. Então, na verdade, a gente nem precisa de pensar em mais nada, não. É basicamente o item aqui, ó. Então a gente precisa só do título, né? Ou o item, o nosso item aqui, ó, como parâmetro. Beleza? Vou dar um console.log aqui só para a gente ver se está dando certo, ó. Então esse daqui é o nosso delete, tá? Vai dar erro porque eu não coloquei a função aqui dentro, beleza? E aí o seguinte, eu vou executar essa função aqui, ó. Eu vou abrir um arrow function, tá? Normal.
e eu vou chamar a minha função, ó, handle delete task, e vou passar para dentro dela aqui, ó, dentro dos meus parênteses, eu vou passar o item, que é esse item aqui, ó, que está sendo mapeado do meu array. Beleza? Agora, só para ver se está funcionando ou se eu fiz alguma coisa errada, olha lá, ó. Delete, ele executou aqui, tá vendo? O meu console log delete e o valor que foi digitado, que é esse monte de coisa aqui. Se eu criar um outro, ó, café, e passar, ó, tá vendo que ele trouxe o café, ó? Ele traz basicamente o que eu cliquei. Beleza? É com isso que a gente consegue fazer a exclusão do item ali do nosso array, beleza? Alguma dúvida aqui, galera, nessa parte? Deu para entender como é que faz, como é que cria a função, passa para dentro como parâmetro, para dentro do componente? Uhum. Beleza. Então, beleza, ó, eu já estou recebendo aqui o item, né, que eu quero excluir, tá? Agora, para a gente excluir esse item, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho o meu array, task, certo? Primeiro, eu preciso, ó, quando a função ela for executada, eu preciso fazer um filter dentro desse array. Então, a gente vai utilizar o nosso filter. Ó. Então, eu vou chamar aqui de others tasks, tá? Ela vai ser igual a tasks, beleza? Tasks é o nosso estado, tá? Só para lembrar aqui, ó, tasks é o nosso estado, ponto filter, tá? Esse filter, ele vai devolver para mim uma task, né, para cada item do meu array. Então, ó, vou chamar de task mesmo, mas aqui vocês podem chamar de qualquer coisa, tá? Isso aqui é o nome que vocês quiserem, beleza? Vou abrir aqui uma arrow function, dentro dela vai ter um parâmetro task, tá? Abriu flechinha. E aí eu quero que ele traga para mim um novo array com todos os itens que seja diferente desse item aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó, task for diferente de item, beleza? Ó, vou dar um console log aqui, ó, others tasks, e aí vamos ver o que acontece, ó. Ó, eu cliquei no café. Tá vendo que ele trouxe para mim só o de cima? Agora, se eu clicar no de cima, ele vai trazer para mim só o café. Beleza? Por quê? Porque eu estou dizendo para o filter que eu quero que traga todos os itens do meu array que seja diferente do item que foi clicado. Beleza? Beleza. Dúvidas aqui? Tá de boa? Deu para entender? Uhum. Beleza. Aí, beleza, eu já tenho o meu novo array com os itens que sejam diferentes do item que eu quero deletar, beleza? E agora, como é que eu faço para deletar isso de fato aqui da minha tela? Simplesmente, depois que eu já tenho esse valor, eu vou setar o meu estado novamente. Lembra aqui da função setTasks aqui, ó? Eu vou chamar essa função aqui embaixo, ó, setTasks, tá? E simplesmente vou passar o meu novo array para dentro dela, others tasks. Agora, se eu clicar aqui, ó, no primeiro item, por exemplo, olha o que vai acontecer. Vocês viram? Sumiu o outro. Ó. Vou adicionar mais um e mais outro aqui, ó. Ó. Agora eu quero excluir o último. Ó. Ah, eu quero excluir o outro. E quero excluir o outro. Limpei minha lista. Aí adiciono de novo. Deu para entender? Sim. Vocês viram como que é a manipulação de estado? Como é genial esse negócio aqui? Isso daqui é a melhor coisa que o React tem na vida. E vocês viram como é tudo em tempo real, cara? Tipo, você clica, ó, não tem recarga de página nenhuma. Simplesmente as coisas acontecem na tela. Parece mágico, né? Muito bom. Então, ó, a gente já tem aí, ó, mais um método de deletar. A gente tem um método para... Primeiro, a gente tem um método que pega o valor digitado, tá? E salva no estado aqui, beleza? A gente tem um método que quando clicar no salvar tarefa, ele pega o valor que foi digitado no input, pega e seta o nosso estado de array com um novo array, pegando todos os itens que tem dentro dele salvo e adicionando um novo item dentro desse array.
beleza? E no final ele limpa o input aqui para deixar como vazio para o próximo insert. E a gente tem um método que pega todo o nosso estado de tarefas, verifica se os itens que são diferentes do que eu quero excluir e simplesmente atualiza o meu estado só com esses itens que ficaram, né, fora o que eu excluí. Beleza? Beleza. Show. O que mais dá pra gente fazer aqui? Alguém tem alguma ideia aí? De mover direção, tá que não fosse, não vai fazer muita diferença, mas tipo, sei lá, você tem 5 tarefas e tem que botar uma ali em primeiro. É porque esse daqui a gente está trabalhando com item de, por exemplo, só um item de texto, né? Para ter questão de direção teria que ter IDs e essas coisas. Então, Mas deixa eu ver o que dá para mostrar, porque eu quero mostrar bastante parte de estado para vocês, né? Que é uma parada que realmente é um pouco complicado de entender, tá? Mas depois que vocês entenderem também vai ser o principal aí pra gente. Professor, esse exemplo que tu falou aí, que ia precisar de arrays, outras coisas, sabe esses links que geralmente as pessoas colocam na bio do Instagram, que é para poder estender para outros lugares? Esse daí a gente faria como daí, no caso? Tipo quando você clica. É tipo esses, tipo, por exemplo, Biolink, sabe? Tem um site e aí é onde tu estrutura, por exemplo, ali. Como é que eu posso te explicar para te entender? Linktree, sabe que tem também? Ah, sei, sim. Tipo. Aí, Quer ver? Deixa eu até abrir um Linktree aqui. Eu tenho um, mas nem lembro o nome. Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Na verdade nem era esse, mas tá bom. Tipo isso aqui, né? Você Isso. tem aí, quando você clica, ele vai abrir para uma nova página. isso, É que nesse caso aqui ele é para fazer download, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Não, beleza, ó, dá pra gente fazer um exemplo desse aqui, ó. É que eu tenho o Linktree da empresa que eu trabalho aqui também, que aí sim é mais links mesmo. Aqui, ó, esse aqui. Aqui, ó. Tipo aqui, ele vai para Google Play, Isso. né? Ele vai para App Store aqui e tal, enfim. Dá pra gente fazer um exemplinho disso aqui, ó, até utilizando arrays, tá? Show. Pode ser? Pode, hã? Então show, ó, vou fazer, então vamos criar uma aplicação do zero aqui, só pra gente relembrar. Eu vou até fechar tudo isso aqui, vou encerrar essa. E depois a gente volta naquela lá que eu quero mostrar pra vocês como mudar ela para Styled Component, tá? Para não utilizar a forma padrão de CSS e começar a utilizar da outra forma que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Mas beleza, vamos fazer esse exemplo, é bom que a gente treina aqui. Seguinte, ó, eu vou criar uma nova aplicação, tá? Aqui, então, da mesma forma, ó, npx create -react -app e vou colocar ela aqui como Linktree. Beleza? Eu vou criar até com o nome deles lá mesmo. Ó, tá criando, ó, já criou a pastinha, vai criar o meu package.json e vai começar a instalar as dependências que ele precisa. Esse aqui é bem simples também de fazer, bem simplesinho mesmo. Essa parte de criar a aplicação, vocês pegaram de boa, né? Tá tranquilo? Tranquilo. Boa. Ó lá, criou as pastas, criou tudo e já era. Tá pronto. Agora, para startar ela, simplesmente eu acesso a pasta, ó, cd linktree e yarn start. Ou npm start, tá? Dependendo de qual eu estiver utilizando aí. Ó, trouxe aqui a nossa aplicação padrão do React, beleza? E aí o que a gente faz aqui? Júlio, Oi. depois, em outra aula, agora não, pode ser até no final também. Tu mostra como instalar o Yarn? Ah, mostro, claro. De boa.
por favor. Beleza? Assim que terminar essa aqui, a gente já vê isso aí. Beleza, valeu. Show. Então, beleza. A gente tem aqui a aplicação. Vem aqui, como todo mundo já viu nas aplicações que a gente fez, ele traz uns arquivos aqui que a gente não precisa. Então, eu vou começar excluindo. Vou excluir o setup test, vou excluir esse report web, vai dar erro, tá? Vou excluir a logo do React também. Deixa eu ver, vou excluir esse app.test aqui. E esse app.css aqui. Beleza? Aí eu fiquei, e aí eu fiquei com um monte de erro aqui na tela. O legal do React, pessoal, ó, que ele dá erro e ele mostra pra gente aonde que o erro está ocorrendo, tá? Então, ó, o erro está aqui no arquivo index.js, beleza? Nesse arquivo, ó, na linha 8, tá? A partir da linha 8, né? Ele tá dando erro. E aí, ó, se eu pegar aqui, o que foi que eu removi, ó, que tá dando erro aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Não conseguiu resolver o report web vitals, tá? Que é justamente esse import aqui que está acontecendo, ó. Beleza? E aí, ó, para resolver o erro, simplesmente eu apago aqui o import, apago essa função aqui embaixo também porque ela estava sendo executada por esse import e a gente já some o erro aqui da tela desse arquivo, tá? E aí ele vai trazer do outro arquivo. A gente tem no app também, ó. Aí no app, o que está dando erro? Ó? Não está conseguindo resolver a logo.csv, porque a gente excluiu ela daqui, ó. E aí simplesmente eu venho aqui e apago, tá? Apago aonde está utilizando também a logo aqui. Salvei. Aí agora tem mais um, ó. O app.css, a gente também excluiu, ó. Simplesmente eu venho aqui, ó, e apago ele, ó. Pronto, a gente resolveu todos os problemas aí que estava dando na nossa aplicação. Beleza? Então os erros eles são super descritivos, tá? Então quando acontecer esses erros de importação, em modo de desenvolvimento o React vai mostrar tudo pra gente onde que está o erro e aí dá para corrigir facilmente, beleza? Ó, vou deixar a aplicação bem simples aqui, tá? Eu vou seguir da mesma linha, tá? Eu vou criar aquelas mesmas pastas lá, ó. Vou criar aqui uma pasta dentro da SRC chamada Components, tá? E vou criar uma pasta aqui, ó, chamada Styles, beleza? Eu vou mover esse index.css para dentro do styles, tá? E vou criar aqui também... Não, na verdade para cá eu não vou nem criar um outro style não, vamos usar só esse mesmo por enquanto. E aí aqui eu só preciso vir aqui no meu index, tá? E alterar aqui, que eu mudei a pasta, simplesmente alterar para onde eu estou apontando aqui. Beleza? Show! Então a gente tem no Linktree, a gente tem uma série de botões, tá? Que eu vou fazer aqui de uma forma que a gente possa adicionar, só para vocês verem. Eu vou colocar aqui um input e um botão. A gente vai adicionar esses links aqui, beleza? Não vai vir pronto não, a gente vai adicionar eles e aí a gente vai utilizar. Então, ó, aqui no meu app, ó, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso de um componente input. Então eu vou criar aqui, ó, nova pasta, input, tá? Vou criar aqui, ó, novo arquivo index.js e um arquivo styles.css, beleza? Já para adiantar, o arquivo styles eu vou importar ele aqui, ó, _styles, fechou? E aí aqui eu vou criar uma função normal, que é um componente, ó, const input igual, abre e fecha chaves, return, ó. E aqui eu vou criar uma div em volta dele, class name input wrapper, e vou criar o input de fato, ó, input do tipo text, não vai ter placeholder, só isso por enquanto, ó. E aí no final aqui eu só vou exportar a minha função, export input, beleza? Como eu falei, aqui na nossa pasta componentes, a gente precisa de um arquivo chamado index.js. Opa, ficou errado. Só para a gente fazer as exportações dos nossos componentes, tá? Daquela forma. Então, criei esse arquivo, tenho o meu primeiro componente, vou export todos from de input, beleza? E assim por diante. Cada componente que a gente for criando, a gente vai exportando aqui. Fechou? Se eu importar o meu input aqui agora... outra coisa, eu vou mudar também isso daqui para arrow function. Então, só const app igual flechinha e
já era, tá alterado. Beleza? Aí aqui eu vou importar os meus componentes, ó. Import, abre e fecha chaves, from, do ponto barra, components, só isso. E aqui eu chamo o meu input, ó. Beleza? Aí aqui dentro do app eu vou colocar aqui, ó, input, fechou e tá aqui, ó, nosso input sendo renderizado. Beleza? Beleza. Show. Vamos utilizar, eu vou utilizar rapidinho, não vou focar muito em layout, tá? Só para a gente realmente ter uma ideia. Mas eu vou criar uns estilos aqui, ó. Então eu vou pegar aqui o meu input wrapper. Deixa eu ver. Quero que ele tenha. Deixa eu deixar assim, ó, 400 pixels. E aí aqui no meu input eu vou ter um class name também, ó. Vai chamar input wrapper input. Beleza? Aqui eu faço a mesma coisa. Input. Aí eu vou estilizar o input de fato. Então eu quero que ele tenha 100%, que ele tenha uma altura de 40 pixels. Eu quero que ele tenha Eu vou deixar a borda, eu vou colocar só uma bordinha arredondada aqui, de 8 pixels. E um padding interno, tá, de 0,20 pixels. Só para quando a gente for digitar não ficar... Beleza? Além disso, eu quero que o font size dele seja de 16, porque ele ficou muito pequeno. Aqui eu vou pôr pixel, porque eu não configurei lá a parte para usar o REM, tá? Então, como é um exemplo bem rápido, não vou nem configurar aquilo. Vou deixar pixel mesmo. E eu quero que ele não tenha essa caixa preta quando a gente clica aqui, tá? Então, vou colocar aqui outline none. Beleza? Ó, então, fechou. Tá aqui, ó, nosso primeiro input, tá? Beleza. Então, de estilo do input, basicamente eu vou fazer isso. Agora, aqui no meu index.css, ó, eu vou pegar a minha classe app, por exemplo, essa classe aqui, ó, e vou estilizar ela aqui só para app. Eu quero que ele tenha um width de 500 pixels com margem 0 alto. Ó, só para centralizar aqui os elementos, tá? Beleza? O input não ficou centralizado porque ele tá com um de 400. Então, peraí. Só para deixar do mesmo tamanho. Beleza. Mas tá bom. Só pra gente ter como exemplo. Tá? Agora eu preciso receber as propriedades aqui no input. Lembra? Vou abrir aqui, ó. Né? Ou eu faço isso, ou eu simplesmente recebo props aqui, tá? E aí eu passo aqui para o input todas as props que eu for receber. Beleza? Então, simplesmente isso aqui. Agora a gente já consegue passar props para o input. Então, por exemplo, o placeholder, ó, placeholder é igual... deixa eu ver, a gente vai trabalhar com nome e link só, né? Então, nome... Vou colocar só o nome. Olha lá, já apareceu ali, ó. Nome do link. Beleza? E aí, ó, por exemplo, eu vou ter um outro input, ó. Placeholder, link. Ó, tá ali. Eu vou voltar no meu input aqui, vou simplesmente dar um margin bottom aqui, para ele afastar um pouquinho do outro. Tá? Só para ficar um pouco afastado. E só isso. Por enquanto, só isso. Beleza, então eu tenho dois inputs. Um vai pegar o nome, o outro vai pegar o link que a gente quer redirecionar. E aí eu preciso de um botão também, então vou criar aqui, ó, componente button, tá? Mesma coisa, ó, index.js, styles.css. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me param aí, viu, galera? Ó, vou importar aqui o meu CSS, tá? ./styles.css e vou criar a minha função normal aqui, ó. Button é igual style não. Isso aqui. E aqui dentro eu tenho um return, tá? Que vai ter uma div class name. Class
name, button wrapper, e vou fechar essa div aqui. E aqui dentro vai ter o botão de fato. Ó, adicionar link, beleza? E aí no final das contas, export, button, e eu venho aqui no meu arquivo index.js, export todos from button, e aí assim a gente já consegue acessar o botão aqui, ó, simplesmente passando vírgula, button, tá? Aí aqui eu simplesmente instancio ele, beleza? Show até aqui? Show. Beleza. Aí agora ó, eu quero receber aqui uns parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o título do botão, ó, title. E o segundo parâmetro eu quero receber todas as propriedades que um botão pode ter. Então, ó, spread operator, props, tá? Aqui o título ele não vai ser estático, então eu vou passar aqui title para ele. E as props eu passo aqui, ó, props. Beleza? Já sumiu ali o título, agora a gente precisa vir aqui e ó, title, adicionar link. Ó, voltou. Beleza? Beleza. Show. Aqui eu só vou rapidão estilizar também o botão aqui, ó. Button wrapper, eu quero que ele tenha um width de 100% para ele pegar o wrapper pegar inteiro ali. E o botão aqui na verdade aqui é 400. Vou tirar aqui a borda, none. Não sei por que ele ficou. Deixa eu ver aqui. Bom, não tem problema não. Alguma coisa que deixou ele menor ali, mas beleza, acho que é por causa do tamanho. Tá, beleza, não tem problema. Isso aqui depois a gente vê. Não vem ao caso CSS agora. Beleza, ó, só criei esse estilozinho aqui só para não ficar um negócio meio feio. Tá, e aí por último a gente precisa de um componente que é esse cara aqui, ó, que basicamente vai exibir o nome do nosso link e quando a gente clicar ele vai ser redirecionado, certo? Então eu vou criar aqui um novo componente, vou chamar ele de item, tá? E vou aqui criar o index.js styles.css, beleza? A mesma coisa, ó, import o meu CSS, criou aqui ó, o nosso componente, nossa função, exportou e deu um return no HTML, tá? Então aqui ó, div class name item, eu vou chamar só de item essa. E aqui dentro, que na verdade nem é div, aqui eu vou criar ela como um A, tá? Vou criar ela como uma tag A, porque é um link, tá? A gente pode fazer das duas formas, ou faz utilizando um botão, só que a gente precisa de uma função JavaScript para redirecionar para outra página, ou a gente pode fazer um link dessa forma, utilizando um href, tá? Assim, e aí também já resolve o problema. Beleza? Vou fazer assim por enquanto. E aí aqui a gente vai precisar de alguns parâmetros também. Então o que eu preciso? Eu preciso do link, tá? E o título. Beleza? São dois parâmetros que a gente precisa. O link eu vou passar aqui no href. Ó, link, href. E o título eu vou renderizar aqui dentro dele. Beleza? Então, isso daqui a gente já usa. E aí, eu só vou estilizar aqui, ó, item. Aqui, ó, width 100%. Um height de 50 pixels. Background color. Eu vou pôr 0333 aqui. Um
border radius de 8 pixels, tá? Vou colocar aqui um margin top, um margin bottom de 10 só para dar uma separada entre um e o outro. E por enquanto acho que é isso. Tá? Aí a gente vem aqui no nosso index de novo, ó, export todos from item. E aí eu já consigo vir aqui no app, novamente, importar o item. E vou colocar aqui um HR, tá? Só para dar uma linha. E utilizar aqui, ó. O item, deixa eu ver. Ah, o item ele é um... Ele precisa do title. Ó. Na verdade eu vou ter que usar... Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou usar... Deixa eu fechar isso aqui. É que o Y ele vai ficar só o link mesmo. Não dá pra gente estilizar como se fosse um botão. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Se colocasse ele dentro de uma div. Eu vou ter que fazer isso. É que eu não queria fazer isso porque a área clicável vai ficar só na onde está o link. Ah, entendi. Mas para ficar na div inteira, ele teria que ser num formato de botão mesmo. Mas depois eu mostro isso daí, não tem problema não. Ó, tá vendo? Aí já mudou. Mas beleza, aí a área clicável ela vai ficar só onde está o link. Mas não tem problema, a gente dá uma... Só para vocês entenderem como funciona essa parte. Ó, item link. Vou até estilizar o link aqui também, ó. Só para não ficar muito estranho. Ah, e primeiro, eu quero que ele tenha um display flex, esse box aqui, tá? Quero que ele tenha um display flex e que o justify content dele seja centro, ó, seja center, e um align items também no center, tá? Só para ele centralizar aqui. E aí o link, eu quero que ele tenha uma cor azul e deixa eu ver, e um font weight bold aqui só para dar uma força nele, tá? E outra coisa, um cursor pointer também, tá? Só para ele aparecer aqui a troca da mãozinha aqui para a gente saber que é um link, beleza? Só isso, só como exemplo. E aí o segundo parâmetro que ele aceita aqui é o link, né? E o link a gente passa aqui, ó, sei lá, https google.com. Vamos ver se está funcionando. Ó, funcionou, já jogou lá pro Google, beleza? E aí como é que eu faço para ele não recarregar minha página, não substituir minha página pela nova? Simplesmente eu passo aqui no meu link, ó, a tag target igual a underline blank, beleza? Fazendo isso ele vai criar uma nova aba para mim com o link que eu cliquei, fechou? Aí vamos lá, a gente já tem aqui bem tosco mesmo, tá pessoal? Mas só para ter como exemplo. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos manipular estado de novo, tá? Então ó, vou voltar aqui no app, que é o meu principal. Vou importar aqui do React, ó, use state, tá? From React, beleza? E vou criar um estado aqui, ó, const, abre e fecha conchetes, vou colocar aqui, ó, links, tá? Set links é igual use state e vai se iniciar como um array vazio, beleza? Além disso, eu preciso de um estado para salvar as informações que eu estou digitando aqui. Então, eu preciso de um para o nome do link e um para o link em si, tá? E aí aqui, ó, vou criar mais dois estados. Então aqui, ó, o primeiro vai ser name, segundo parâmetro set name igual use state e vai iniciar como uma string vazia. O outro link set link igual use state inicia também como uma string vazia. Beleza? Até aqui, tranquilo? A criação dos estados. Oi. Por que só o link é uma array? É porque ele vai receber o resultado do name do linker? Isso, porque o links ele vai ser onde a gente vai armazenar um objeto que vai conter o name e o link para a gente poder exibir aqui, ó. Esses outros dois, ó, eles simplesmente vão armazenar os valores que a gente está digitando aqui enquanto a gente digita. Ah. Entendeu? Uhum.
Então, ó, vou mostrar, por exemplo, ó, eu quero armazenar aqui o nome do link. Aqui no primeiro input, que é o nome do link, eu vou utilizar o onChange, tá? O onChange ele é um método que retorna como o parâmetro o evento, né, como eu mostrei para vocês na aula passada. E esse evento, simplesmente eu vou chamar aqui, ó, meu set name e vou passar aqui, ó, e.target.value. Beleza? A partir daqui, ó, se eu, por exemplo, pegar aqui, eu vou colocar aqui nesse teste que a gente colocou aqui, ó, name, ó, se eu for digitando, ó lá, ele aparecendo lá. Entendeu? Então, esse name, ele está armazenando o que a gente está digitando em tempo de execução, ó. Então, enquanto eu estou executando, ele está armazenando esse valor para mim. Beleza? E é dali que a gente usa para salvar esse valor depois nesse outro estado. Certo? Certinho. Aí agora eu preciso, ó, no todo input, quando a gente usa o onChange, a gente precisa do value também, tá? Então o value, basicamente, ele recebe o valor que está sendo alterado. Então simplesmente eu passo o estado name aqui para dentro dele, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui no outro, ó. Eu vou precisar do onChange, ó lá, ó, e setLink, e.target.value, vou chamar o meu value e vou passar aqui o link, ó. Beleza? Então eu já estou armazenando o valor dos dois, tá? Os dois, enquanto for digitado, ele já está armazenando. Agora, para a gente salvar o valor dos dois dentro de um array para ser exibido aqui, ó, o que a gente precisa fazer? Ó, primeiro, a gente precisa mapear o nosso links, tá? O nosso array de links, para exibir esse item, esse componente item, somente quando existir itens dentro do nosso array. Então a gente vai usar um map. Tá? Aqui para escrever JavaScript dentro do JSX, a gente abre e fecha chaves. Eu vou chamar aqui, ó, links.map. Tá? Primeiro parâmetro aqui, ó, o link em si, né, o objeto que eu quero utilizar, o segundo é o index. Tá? E aí abre e fecha parêntese para renderizar um elemento. Tá? Então ó, eu vou renderizar um componente aqui dentro. Já sumiu, beleza? Porque não existe. E aí para dentro desse componente eu preciso passar o parâmetro key, tá? Como chave primária, que eu vou passar aqui o meu index, beleza? E como o title dele, eu vou passar aqui, ó, lá, vou colocar name, link.name, tá? E para o link eu vou colocar aqui, ó, link.link ou link.url, só para não ficar muito redundante. Beleza? Link.url. Lembrando que link é o objeto que a gente vai salvar aqui dentro, tá? Eu já mostro para vocês. Mas só de fazer isso aqui, a gente já vai ter aqui os valores tudo um abaixo do outro quando a gente for adicionando. Agora, para adicionar, ó, eu já tenho as funções que armazenam os valores que eu digito nesses dois inputs. Agora a gente precisa de uma função que será executada quando esse botão for clicado, tá? E aí eu vou criar uma função aqui, ó, const handle add link igual uma arrow function, tá? Abre e fecha chaves. E aí, ó, para saber se está funcionando, eu coloco um alert aqui, ó. E aí eu venho aqui no button, vou utilizar o onClick, tá? Abre e fecha, abre uma arrow function, tá? Abre e fecha parênteses, a flechinha e executa a nossa função, ó, handle add link. Ó, se eu clicar no botão, ele mostra o alert que foi executado dentro dessa função. Beleza? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Show. Agora a gente só precisa fazer o quê? Quando a gente clicar, primeiro a gente precisa verificar se esses dois campos foram preenchidos, porque se eles estiverem em branco, eu não posso deixar adicionar, né, alguma coisa em branco. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se os campos foram preenchidos, tá? Para fazer isso, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, if name e link. Tá? Só que aqui eu quero verificar, na verdade, a negativa deles. Ó. Então eu vou passar aqui uma exclamação antes das variáveis. Tá? Ou seja, se name e o link forem vazios, tá? Eu simplesmente quero retornar aqui, ó, um alert. Ó. Por favor, informe o nome e o link que deseja salvar. Beleza? Se eles forem vazio, ele vai cair dentro desse if aqui e simplesmente vai retornar um alert. Ó. Agora vamos testar para ver se é os dois se está certo. Ó, teste. Ó, o outro passou. Ó. Então aqui, ó, não é o e que a gente vai usar, tá? É o ou. Beleza?
Se name ou o link for vazio, ele tem que barrar. Ó, barrou com o link. Se eu digitar os dois, não barra mais. Se eu apagar o primeiro, barrou também. Beleza? Beleza. Show. E aí, caso contrário, se eles não forem vazios, simplesmente eu preciso salvar o valor deles dentro do meu estado setLinks, tá? Do meu estado links, quer dizer, tá? Utilizando a função setLinks. E aí como é que eu faço? Ó, setLinks, abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves. Aí vem aquele negócio. Eu poderia ter aqui, ó, eu já poderia ter informado alguns itens aqui, beleza? E aí, se eu simplesmente vier aqui e criar um objeto dentro do array só com o name e o link, ele simplesmente toda vez vai substituir os valores, tá? Para isso não acontecer, primeiro, antes de criar o objeto novo, eu preciso pegar todos os valores dos links anteriores que foram salvos. Eu vou utilizar o spread operator, tá? Que é os 3 pontos, e vou pegar aqui a minha variável links dessa forma, tá? Fazendo isso, ele vai pegar todos os valores que estão dentro da variável links e trazer para cá antes mesmo de você criar um novo valor, beleza? E aí, para completar, a gente cria um outro objeto, tá? Esse objeto vai ter um nome, como a gente já fez aqui, ó, link, name e um URL. Então aqui, ó, name, tá? O name eu não lembra que quando o valor e a chave é igual, a gente não precisa fazer name, name, simplesmente a gente traz name, tá? No caso da URL, ó, URL vai ser igual a link, beleza? Que eu estou pegando dos estados aqui em cima que foram digitados, certo? Feito isso, a gente já tem a nossa função funcionando. Só falta o quê? Quando a gente salvar esses valores, a gente limpar os dois campos. E para limpar os dois campos, simplesmente eu utilizo o setName e o setLink dessa forma aqui, ó. setName igual a uma string vazia, setLink igual a uma string vazia. Beleza? Vamos ver funcionando agora? Ó, eu vou recarregar aqui. Tá vazio. Vou colocar aqui, sei lá, Facebook. E o link do Facebook, https facebook.com. Adicionar? Aqui, ó. E agora se eu clicar? Olha lá, foi pro Facebook. Beleza? Eu vou adicionar outro, ó. Instagram. https instagram.com. Ó, adicionei, tá aqui, ó. Aí se eu clicar, foi lá pro Instagram. Beleza? E assim por diante. Ó, LinkedIn. https linkedin.com. Acho que é assim. Ó, cliquei. Foi para lá. E assim por diante. Cada link que eu for adicionando aqui, ele vai salvando no meu status de links e vai sendo mapeado aqui embaixo, tá? E exibido em tela, baseado no map dele. Gostei, hein? E quem faz esses links, né? Essas redes que fazem isso, ganha uma grana com isso, né? Porque eles direcionam para as pessoas comprar alguns pacotes. Sim. E é algo que não é difícil, né, de se fazer, no caso. Não é. Só envolve, assim, envolve mais coisa do que isso, né? Porque... sim, claro. O que tu mostrou aí foi o básico. Sim, sim. Porque aqui é só front, eu só estou mostrando front-end, mas por trás desse sistema sempre tem uns serviços, tem uns back-ends ali que fazem toda a parte de armazenamento de dados, né? Porque a gente não armazena nada em front-end, né? Tipo, isso daqui que, por exemplo, eu tô salvando uma lista de links. Só que no final, eu não estaria salvando essa lista de links aqui. Sim, né? Porque a pessoa que adiciona o link, na verdade, né? Isso. No final, no lugar de salvar o link no estado, aqui ó, eu estaria chamando uma API para enviar esses links para lá e esses dados estariam sendo salvos numa base de dados. Né? Entendi. Aqui é mais por questão de exemplo, eu estou simulando como se esse estado fosse uma API. Mas era isso mesmo, Jéssica, que você imaginou? Não, era isso. Tipo, esse exemplo, assim, por exemplo, daí já abriu mais a minha cabeça, né? Conforme tu vai dando os exemplos,
vai Boa. abrindo, né, as possibilidades e eu vou conseguindo visualizar, né? Show. Não, legal. Ó, isso daí é bem legal. Se vocês quiserem, a gente pode. As próximas aplicações que a gente for fazendo, a gente pode ir fazendo assim. Tipo, se vocês têm dúvidas, quer saber como que funciona uma coisa ou outra, só não pode ser muito complexo nesse momento, Sim, senão sim. fica mais difícil para vocês entenderem. Sim. Mas coisas simples que vocês queiram que eu aborde aqui para explicar, eu acho que vale a pena, porque aí realmente vai abrindo mais a mente mesmo. Muito obrigada, professor. Show. E na próxima aula aí, ó, Guilherme e Danilo, se vocês quiserem trazer alguma coisa também pra gente fazer, Beleza, vou pensar em algo. Beleza. pensar alguma coisinha que seja simples, que dá pra gente fazer numa aula, né? E dá pra abordar bastante esses tópicos de estado, de componentes, que é isso daqui é o coração do React. Se vocês aprenderem, se vocês conseguirem utilizar isso daqui sem problemas, vocês conseguem desenvolver qualquer aplicação, pessoal. Isso aqui, basicamente, a gente usa para tudo, tá? É claro que tem um pouco mais além, quando a gente fala em, putz, eu preciso conectar com uma API, a gente vai ver isso também na prática, tá? Mas primeiro eu quero que vocês entendam e consigam utilizar a manipulação de estados no React de uma forma clara, tá? Quando vocês falarem, putz, eu consegui fazer uma aplicação aqui sozinho, utilizando o estado, consegui entender legal como é que funciona, aí eu vou entrar na parte de promises, tá? Que é justamente fazer comunicações com a API, beleza? Beleza. E posteriormente utilizar estados globais, que aí eu vou mostrar para vocês numa aplicação bem mais robusta. A gente vai fazer uma aplicação que tenha várias páginas, que leve o usuário para outros locais e aí os estados sejam compartilhados entre essas páginas. Aí eu já entro mais no tópico de estado global que eu mencionei mais cedo. Certinho. Aí, sobre isso daqui, pessoal, só para aproveitar mais alguns minutinhos que a gente tem aí, alguma dúvida, quer que eu repasse alguma outra, quer que eu repasse novamente alguma coisa dessa daqui para explicar de novo? Não, eu queria que tu mostrasse aquela outra forma de não utilizar o CSS Ah, tá. normal. Beleza, eu vou pegar aqui, deixa eu ver se dá para pegar do outro exemplo mesmo. Deixa eu voltar aqui na outra aplicação. To-do list. Tá. Startar aqui. Beleza, ó, seguinte. Basicamente é assim, ó. A gente utiliza hoje CSS, né? Arquivos.css, tá? Mudando para Styled Component, a gente não vai utilizar mais esses arquivos styles.css e a gente passa a utilizar somente arquivos JavaScript. Porque a partir desse momento a gente começa a escrever CSS dentro do JavaScript, beleza? E como é que funciona isso? Vou mostrar aqui, ó. Peraí que eu vou criar em outro lugar só para não ficar muito... CD... Mais um code, React... Do list. Para utilizar o Styled Component, a gente precisa instalar a biblioteca deles, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, Styled Components, no Google, por exemplo, o primeiro site que vai aparecer é a documentação deles, beleza? E aí aqui a gente vai clicar em Documentation, e aí aqui tem a parte, a Installation, aqui, ó, a parte de instalação. E aqui ele já mostra como que instala, tá, pessoal? Tanto com npm quanto com yarn. Ó, então, npm install --save, styled-components. Yarn add styled-components, beleza? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, yarn add styled-components. Ó, ele vai instalar a biblioteca no projeto. Ó. Vocês veem que ele vai aparecer aqui no package.json. Aqui na parte de dependências. Ela demora um pouquinho, tá? Só 30 mil arquivos? Pouquinho, né? Ó, beleza, tá vendo? Apareceu aqui, ó.
Styled Components e a versão 5.3.3, beleza? Com isso a gente já consegue utilizar. E aí, ó, tipo, ele até fala aqui do Get Starter, né, como startar, dá uns exemplos aqui de como criar um título, um componente título estilizado, como criar uma seção estilizada, por exemplo, e como utilizar esses componentes que a gente está criando. E aí, ó, basicamente, ó, vou dar um exemplo aqui com esse botão, tá? Primeiro, hoje com o botão a gente faz isso aqui, certo? Agora com o Styled Component a gente faria isso aqui, ó. Eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de styles.js dessa vez, beleza? Ó, mesma coisa, só que .js. E aqui para utilizar a gente precisa importar o styled, ó, styled from styled components, beleza? Agora, diferente do que eu fiz aqui, ó, que a gente utilizou div button wrapper e um button, olha como é que a gente pode fazer agora, ó. Simplesmente, eu vou até ampliar aqui, ó. Primeiro, vou mostrar o CSS do lado e a gente mostrar o Styled Component do outro, beleza? Para estilizar o button wrapper, a gente fez isso aqui, certo? Olha o que eu faria para criar um componente button wrapper, tá? Já estilizado. Faria o seguinte, ó, export const, vou criar uma função, um componente normal, tá? Uma constante normal, é uma variável. Então eu vou colocar aqui, ó, button wrapper. Esse vai ser o nome do meu componente. Ele vai ser igual styled.div. Ó, vocês veem que se vocês apertarem ponto e apertar Ctrl espaço, ele vai trazer todas as tags do HTML que eu consigo estilizar, tá? Então aqui eu quero estilizar uma div. E aí no Styled Components a gente utiliza a crase, tá? A crase ao contrário, aqui essa crasezinha que é ó, aquele trenzinho ao contrário lá. E aí todo o CSS que a gente quer escrever vai ser escrito aqui dentro, beleza? Então, ó, eu tenho aqui, ó, width 100%. Isso daqui pode parecer besta, tá, pessoal? Num negócio que é pequeno, tá? Isso daqui é um exemplo bem besta. Mas numa aplicação grande, vocês vão ver como que isso daqui faz uma diferença absurda, tá? E aí, o botão, a mesma coisa, ó. Vou criar export const button. Só que button eu já uso como nome. Só tem que ter cuidado com isso, tá? Porque isso daqui vai ser um componente. Então, como eu já tenho um componente chamado button, eu não posso ter um outro com o mesmo nome. Então, eu poderia chamar ele aqui de button style, por exemplo. Tá? É igual styled.button. Ó. E simplesmente eu vou copiar isso daqui tudo. Ó. E vou colar aqui dentro. Ó. Beleza? Agora como é que eu utilizo? Como é que eu faço para substituir? Olha para vocês como é que o negócio vai ficar mais bonito. Agora eu vou vir aqui, ó, import, abre e fecha chaves, from, e vou pegar aqui, ó, do meu styles, simplesmente só styles, tá? Porque o .js não preciso informar. E aí aqui se eu apertar Ctrl espaço, ó, olha aqui para mim o que ele trouxe, ó, button style e button wrapper, ó. Eu vou importar eles, ó. E agora para substituir? No lugar da div, simplesmente eu faço isso aqui, ó. Button wrapper, ó, fecho ele aqui embaixo. E no lugar do botão e dessa classe imensa aqui, ó, button style e button style. Simples assim, ó. Olha para vocês como é que fica mais bonito. Sem aquele monte de classe nas coisas. Ó, ele vai dar uns erros aqui, porque ele tá dando um pau no negócio do Babel. Acho que eu preciso rodar o projeto de novo. Ó, beleza, voltou. É porque eu tinha que restartar o projeto. Porque eu instalei a biblioteca e não restartei. Mas aí, ó, pra você ver, não mudou nada. Só que a organização, o visual, tipo, você bate o olho na aplicação, você sabe o que é cada componente desse aqui. Diferente quando uma aplicação é muito grande, a gente tem aquele monte de classe do CSS, do HTML ali junto, aquilo ali vai vira um negócio tão feio que vocês não imaginam numa aplicação grande. Então, isso daqui para gerenciar, muito mais simples, tá? E aí eu poderia vir aqui, ó, excluir o meu styles.css e excluir a exportação dele daqui, ó. E já era. Tem a mesma coisa utilizando o JavaScript. Deu pra sacar, Guilherme? Deu sim. O que você acha? Bem melhor. Isso daqui, e assim, não é só isso, tá? Ele tem uma série de coisas que dá pra gente fazer, tá? Então, ó, por exemplo, eu poderia
Deixa eu pensar aqui. Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Eu não quero criar esse button, por exemplo. Tipo, eu quero deixar ele como um HTML, tá? Normal. Só que eu quero estilizar ele dessa forma aqui, ó. Por exemplo, ó. Vou copiar isso aqui. Aí eu vou chegar aqui dentro e vou falar, putz, dentro do meu bottom upper, eu tenho um botão. Um button, ó. Caralho. Pronto, ó. E se fosse uma classe também, ó, putz, eu tenho uma classe. Eu tenho uma classe que eu não, por ela ser tão pequena, eu não quero migrar. Simplesmente eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Minha classe, por exemplo. Tá? Ignora o botão, tá? Eu tô falando assim, se tivesse uma classe dentro desse bottom wrapper aqui, e eu quisesse utilizar ela, simplesmente era só chamar dentro dele aqui mesmo, o minha classe, ou no caso do botão, que é a mesma coisa, button, e passar o CSS dele. É porque, no caso, tudo que tiver dentro da classe será CSS nesse caso aí, né? Isso. Entendi. E aí, assim, ó, se vocês forem tentar usar isso aqui, provavelmente no VS Code de vocês vai ficar tudo amarelo aqui, tá? Por quê? Quando a gente usa Styled Component, a gente precisa utilizar um plugin aqui, ó. Vocês vão aqui no VS Code, na parte de extensões, e vai digitar assim, ó, Styled-Components, tá? A gente tem a extensão do próprio Styled Component, que é esse cara aqui, ó. É VS Code-Styled Component, tá? É esse íconezinho, e ele é da própria Styled Component, tá? Então, quando vocês verem aqui que ele vai estar com essa login azul aqui, que é oficial. É só instalar ele no VS Code que ele vai converter todas as cores aqui padrão do CSS pra gente. Ah, tranquilo. Beleza? Porque por exemplo, se eu desabilitar ele, ó como é que a gente viria. Tudo amarelo e não teria autocomplete do CSS nem nada, tá? Então, por isso que a gente precisa utilizar esse cara quando a gente estiver trabalhando aqui com... utiliza ele bate com um tema que você já está utilizando também, ele pega as mesmas cores, Isso. Aí eu vou só ativar aqui de novo, porque eu utilizo o Styled Component para tudo. E aí é isso aí. E tem muito mais coisa, cara, que pode fazer que a gente vai vendo em outras aulas, tá? Por exemplo, eu poderia receber uma propriedade dentro desse CSS aqui para mudar essa cor aqui baseado numa propriedade, por exemplo. Cara. Então, assim, tem muita coisa. Dá pra gente fazer muita coisa com isso aqui. Aí eu vou abordando isso daí a partir das próximas aulas. A gente já começa a focar em qualquer aplicaçãozinha que a gente for criando. A gente já cria com Styled Components para vocês ir pegando a manha já dele. Beleza. Beleza? Beleza. Bom, alguma dúvida, pessoal? Não. Dúvida não. Mas eu queria saber se tem como tu mostrar como instala o Yarn. O Yarn, certo. Tem sim. Então, no Windows pode ser que dê algum problema, mas você já tendo o Node instalado, você pode rodar esse comando, npm -g yarn. Se você quiser tentar aí agora. Deixa eu tentar aqui. Precisa abrir o Node para isso? Não, pode ser no terminal mesmo, no prompt de comando, ou qualquer outro terminal que você esteja usando aí. Eu abri o terminal dele aqui. Ou Git Bash, não sei se você está usando aquele Git Bash, que é o que eu recomendo, se for o caso, você está no Windows, né? Não. Tá no Linux? Precisa abrir o... não, então no Linux pode ser o terminal normal mesmo. Normal, né? Só o Windows que é meio chato. Apareceu Addendum Package. Alguma coisa. Você quer compartilhar sua tela aí? Deixa eu mostrar. Boa. Beleza, adicionou. Agora faz o seguinte, roda o comando yarn, espaço, -- version. Isso, aperta Enter. Pronto, o yarn está instalado. Caraca, quando eu assisti o vídeo da Rocket City lá com o Node, deu o maior
trabalho para instalar o Yarn. É porque foi recentemente, esse vídeo que você assistiu deve ser mais antigo, né? Eu acho que é. É porque o Yarn ele foi adicionado recentemente como uma biblioteca global do NPM. Então, antes para instalar o Yarn era mais chato mesmo. Pronto, tinha dado um rolê do caralho para poder instalar. Não, antes era chato mesmo, agora ficou bem mais fácil. Então já é, valeu. Beleza? Beleza. Então fechou. Então na próxima aula pensem aí em alguma coisa que a gente possa criar rapidão aqui, como exemplo, para abordar essas técnicas aí que eu estou mostrando para vocês. Igual a Jéssica falou hoje, tipo, ela deu um exemplo bem simples, mas que mostrou bastante coisa. Então se vocês quiserem trazer também alguma coisa aí para a próxima aula, a gente vai fazendo. Certo. Beleza? Aí depois que eu ver que vocês estão entendendo de boa, eu vou passar um desafio para vocês. Aí vocês tentam fazer em casa. E aí a gente vê como é que vai estar para vocês, para avançar para o próximo nível ou não, beleza? Beleza. Que a ideia aqui é a gente avançar realmente quando vocês estiverem entendendo essa parte principal do React aí, porque a gente vai usar bastante no projetinho que vocês vão fazer lá. Já é. Fechou, pessoal? Fechou. Então beleza, galera. Eu vou subir essas alterações que eu fiz aqui. E aí quem quiser clonar lá depois, ou baixar aí, vai estar lá no GitHub. Ok. Fechou? Fechou. Então valeu, galera. Valeu, boa noite para vocês e até a próxima aula. Valeu. Se Falou, você pessoal. quer vender online, seu negócio precisa se destacar. Vá para o Wix e-commerce. You guys are actually